No dia 22 de novembro de 2011, um homem foi até a casa da sua ex-esposa lá no bairro de Guidong, em Seul, na Coreia do Sul, para resolver os últimos detalhes do seu divórcio. Os dois já estavam morando separados fazia algum tempo, mas ainda faltava assinar parte da papelada para oficializar a separação. O problema é que essa ex-esposa, que vamos chamar apenas de Senhora Kim, não atendia o telefone fazia alguns meses. O casal tinha um filho de 18 anos que estava no seu último ano do ensino médio e nós vamos chamá-lo apenas de Ji. O Ji passou a morar com a sua mãe depois do divórcio dos seus pais e toda vez que o seu pai ligava lá na casa, ele avisava que a sua mãe estava ocupada, então ela não podia atender o telefone, ou ela tinha saído de casa, ou até que nos últimos meses ela estava fazendo uma viagem internacional misteriosa. 8 meses se passaram e o pai do Ji começou a suspeitar que alguma coisa estranha estava acontecendo. Principalmente depois que ele olhou os registros de imigração da senhora Kim na hora de fazer lá toda a papelada de divórcio e tal, e reparou que ela não tinha saído do país desde 2004, então o Ji estava mentindo? Ele decidiu ir até a casa da sua ex-esposa para descobrir o que estava acontecendo e quem atendeu a porta foi o seu filho Ji. Ele entrou, não viu nenhum sinal da senhora Kim, mas reparou num odor muito estranho que parecia estar emanando de um dos quartos principais da casa. Chegando mais perto, ele reparou que a porta não estava só trancada, mas lacrada com várias fitas adesivas. Era como se todas as frestas tivessem tampadas por fita adesiva. Ele perguntou para o seu filho, mas o que está acontecendo aqui? O que você está escondendo aqui atrás? E o Ji ficou em silêncio por alguns minutos e finalmente disse: papai, você não vai me abandonar, não importa o que aconteça, certo? O pai ligou para a polícia imediatamente e os policiais tiveram que arrombar a porta desse quarto. E foi lá dentro que eles encontraram o corpo da senhora Kim em um estágio avançado de decomposição. Esse é o caso chocante que parou a Coreia do Sul do estudante de ensino médio de 18 anos que matou a sua própria mãe e morou com seu cadáver por pelo menos 8 meses. O motivo? Vocês vão descobrir. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado, dessa vez no copo da Taylor Swift. Parando aqui só um segundo para agradecer todas as pessoas que participaram da live que a gente fez aqui no Cafezinho Investigativo, eu e o meu editor Danilo, na terça passada, às 8 horas da noite. Ela está gravada aqui no canal, então se você não teve a oportunidade de assistir e quiser ver a gente jogando jogos e contando lendas urbanas, estará aqui no meu canal. Muito obrigada por todo o apoio e eu adoraria saber o que vocês acharam dessa experiência se você assistiu. Enfim, vamos ao caso. A relação entre mães e filhos normalmente é sinônimo de amor, carinho e cuidado, mas a realidade nem sempre é assim. Às vezes essas relações são extremamente conturbadas e repletas de segredos. E é justamente sobre um desses casos que a gente vai falar hoje. Primeiro, para vocês entenderem melhor por que o Ji fez o que ele fez, eu preciso explicar para vocês um pouco mais sobre a relação que ele tinha com a sua mãe, que é a senhora Kim. Parece que em 1974, a mãe do Ji acabou perdendo a sua mãe, ou seja, a avó do Ji tinha falecido. E a mãe dele, a senhora Kim, começou a ser cuidada única e exclusivamente pelo avô do Ji. E parece que o avô dele foi uma pessoa muito difícil. Ela tinha um irmão mais novo e em casa o avô sempre priorizava esse irmão mais novo. Parece que ela era muito maltratada e negligenciada. E existem especulações que essa experiência difícil de infância, uma infância muito conturbada, bem traumática, tornou a senhora Kim uma pessoa muito emocionalmente desequilibrada. Em vários momentos durante o casamento dela com o pai do Ji, ela se mostrou uma pessoa extremamente abusiva, manipuladora, com medo de abandono, com medo do que as outras pessoas pensavam dela. Por exemplo, segundo o pai do Ji, a senhora Kim, desde a lua de mel do casal, falava coisas como: ah, você que vai cozinhar, lavar todas as louças, passar todas as roupas, porque as minhas mãos são muito delicadas e eu não posso fazer essas
essas coisas. Então, tipo, jogando todo o fardo pra cima dele. Ou teve um determinado momento que ela começou a pressionar o pai do Dee pra comprar um carro de luxo, apesar dele não ter dinheiro pra comprar um carro de luxo, porque ela falava que as outras pessoas iam pensar que eles eram pobres, que eles não tinham dinheiro, então eles precisavam, né, ter um status ali superior. E provavelmente a pior de todas as coisas é que ela sempre falava que se um dia ele a abandonasse, ela iria tirar sua própria vida. Ela falava muitas coisas emocionalmente manipuladoras. Eventualmente, o pai do Dee não aguentou mais e resolveu pedir o divórcio. E se antes a senhora Kim já era uma pessoa muito reclusa, muito ansiosa, ela ficou ainda mais. Principalmente porque o marido, a casa e essa família era tudo pra ela. Então ela tava com muito medo, provavelmente, de perder controle. Então, quando o pai dele saiu de casa, a senhora Kim começou a concentrar toda a sua atenção no Dee, e não de uma forma positiva. Não era uma coisa tipo, eu vou colocar aqui todo o meu amor e carinho nessa minha relação mãe e filho, criar tempo de qualidade. Era mais no sentido de controlar tudo que o Dee fazia, principalmente as suas notas na escola. Antes do divórcio dos pais, o Dee sempre foi um menino muito estudioso. Por exemplo, parece que quando ele estava no ensino fundamental, ele fez mais de 900 pontos no TOEIC, que é aquele teste de inglês, e parece que essa é uma nota bem alta, e ele era um dos melhores alunos da sua série. Mas depois do divórcio, parece que nada era suficiente para a senhora Kim. Ela sempre exigia mais e mais e mais do filho. Eu acho que é relativamente normal que os pais se preocupem com as notas dos seus filhos, que eles vão bem na escola e tudo mais. E existem pais mais exigentes que outros. Mas no caso da senhora Kim, era uma coisa doentia. Se tratava de tortura, literalmente. Ela colocou na sua cabeça que ela queria que o seu filho cursasse direito na Seoul National University, que é uma das universidades mais concorridas lá da Coreia, se não a mais. Não só isso, mas ela também queria que ele passasse em primeiro lugar, o que é uma pressão absurda para colocar num adolescente, numa criança, principalmente porque já é uma universidade super competitiva, assim, super concorrida de entrar. Segundo relatos, o Dee passava mais de 16 horas por dia estudando. Sim, e ele sempre tinha que estudar em um ambiente ali da casa em que a mãe poderia ficar de olho nele para saber que ele estava estudando. Ela achava que ser uma boa mãe, e definitivamente esse não era o caso. Ele não tinha permissão de fazer nenhum tipo de atividade extra. E aí, Toicinho, tudo bem? Ele não podia sair com seus amigos, ele não podia fazer coisas que qualquer outro adolescente... Toicinho _ Pausa. 00 escolheu você. Muito obrigada por me seguir, viu? Thank you very much, viu, Toicinho? Bom demais. Toicinho _ 00. adolescente pode fazer na idade dele, que começou a criar vários problemas psicológicos e problemas de socialização. Eu teria enlouquecido por muito menos. Mas pior que isso, depois de um tempo, ela começou a punir fisicamente o Dee, se ele não estivesse estudando ou se ele já tava ruim, ela conseguiu piorar o que tava... a contrariasse de alguma forma. Então, espancamento... O 00 não foi opção. Viraram uma coisa Acontece. recorrente dentro da casa da família. Ela comprou um taco de beisebol e um taco de golfe apenas para espancar o seu próprio filho por horas e horas. Ok, eu tô totalmente do lado do filho. Ai, matou a mãe, que horror. No começo do vídeo eu pensei em falar, se fosse legítima defesa, tudo bem, mas não é o que parece. Foi legítima defesa, sim. Foi 100% legítima defesa, olha essa merda. Se o filho não estudasse o suficiente, segundo os padrões dela, ela não deixava ele comer ou dormir como forma de punição, o que é literalmente tortura. Quem contou todos esses detalhes foi o próprio Dee para a polícia posteriormente, né? E os amigos da escola dele corroboraram esse depoimento. Eles falavam que ele estava sempre coberto de hematomas e alguns exames feitos pela polícia posteriormente, né, mostraram que ele tinha quadris irregulares e ele tinha sintomas de surdez e zumbido em um dos ouvidos, e provavelmente é porque a mãe acabou estourando os tímpanos do filho depois de bater na cabeça dele com tanta força. E ele também... Minha filha, e daí que você não teve amor paterno e sua mãe morreu? Isso não é motivo. Isso não é motivo pra ser louca a vida inteira. Seu pai só tinha um preferido. Ele não era um babaca, que nem você. Ele só tinha um preferido. Ele não...
Qual que é o problema dessa mulher? Essa mulher, ela já era louca, ela nasceu maluca. O problema não foi a criação dela. A senhora Kim estava extravasando todo o ódio e a frustração que ela tinha pelo seu ex-marido ter a deixado por meio dessas punições físicas no filho do casal. Como a maioria dessas punições eram um resultado dela estar insatisfeita com as notas do Dee, né, ele começou a forjar os seus boletins. Que, ironicamente, quando a senhora Kim começou a botar ainda mais pressão em cima do Dee para ele tirar notas boas e punir ele fisicamente, fazer tudo isso, as suas notas começaram a despencar. As suas notas caíram É lógico. E ela não conseguiu perceber isso. Ela é burra? exponencialmente. Ai, eu tô até triste que essa mulher tá morta, que ela devia ter sofrido antes de morrer, cara. Que saco. No ensino médio, e com certeza as notas que ele estava tirando naquele momento, que era total um reflexo, todo o terror psicológico que ele estava passando em casa, ele não conseguiria passar para as universidades. Por favor, eu só quero que essa história termine. Então ele acabou falsificando várias provas. Eu só quero que essa história termine falando que esse menino está livre. Ele, no máximo, ele fez aquele negócio de trabalho voluntário lá, de limpar o chão, esse tipo de coisa. Mas esse menino precisa estar livre, não é possível. Ele era torturado, matar a mãe depois de tanto tempo foi pouco ainda. Que ele fez pra fazer parecer. Nem era mãe, né? Mãe é quem cria. A mulher não criava, que torturava, então era assim, genitora. Estava na posição 62 do ranking nacional de estudantes do ensino médio lá da Coreia, em vez da posição que ele estava de verdade, que, se eu não me engano, era 4.000. E mesmo assim, a sua mãe estava deixando ele 3 dias sem comer, 2 dias sem dormir. E o que mais estava perturbando o Dee naquela época é que no dia 14 de março de 2011, aconteceria um tipo de reunião de pais na escola que ele frequentava e todos os pais seriam convocados. E nesse momento, a mãe dele descobriria que ele estava forjando os seus boletins para ela. Era só falar assim: mamãe, eu quero ir com você na reunião, e chegar lá e falar assim: a minha mãe me tortura! Ah! Socorro, minhas notas estão baixas que minha mãe me tortura. Porque, ó, os professores iam perceber, né? Os professores iam perceber que a nota caiu do nada. Qual será o motivo? Ele ia chegar e falar. Não. Ele não sabia o que aconteceria quando ela descobriu. Será que ele não chegou a falar pra ninguém? Um plano do que ele poderia fazer para que isso não acontecesse. E ele acabou tomando uma decisão sombria, mais ou menos por impulso. 2 dias antes dessa reunião de pais, ou seja, no dia 12 de março de 2011, a senhora Kim começou outra briga feia com seu filho, novamente por causa de notas e tudo mais. E mais ou menos às 10 horas da noite, ela pegou um taco de beisebol, fez o filho se virar para bater nele. E ela ficou batendo nele por 10 horas seguidas. Ela literalmente virou a noite espancando o seu filho violentamente. Pra vocês terem uma ideia, ela só foi dormir às 8 horas da manhã seguinte, quando ela estava muito cansada de bater no menino. Naquele ponto, o Dee já estava completamente cansado. Ele não aguentava mais essa situação. Ele falou que o sono, misturado com o desespero e com a raiva, deixou ele, tipo, num estado de transe. Mas é óbvio, ele não tava nem nas faculdades mentais dele. Dá pra... Tudo isso vai na hora no julgamento e serve como defesa, porque assim, ele tava louco. E ainda assim tava mais são do que a mãe. Tomado por um ódio tão, mas tão grande, que ele finalmente decidiu revidar as violências da sua mãe. Às 11 horas da manhã do dia 13 de março de 2011, ele pegou uma faca de cozinha bem grande e entrou no quarto onde a sua mãe dormia. Sem hesitar, ele esfaqueou a sua mãe diretamente no olho esquerdo, que começou a gritar, começou a lutar de volta contra ele, e ele estava segurando ela na cama, tipo, estrangulando ela. E nem nesse momento de desespero a mãe dele deixou de ser manipuladora. Segundo ele, as últimas palavras da mãe dele foram: Dee, você nunca mais terá uma vida normal se você fizer isso. Mas ele tava tão cansado. A vida dele já não era normal. Ir pra prisão era um sonho perto do que ele tava vivendo. Minha filha, você acha que você tá no céu agora? Que ele não conseguia pensar em outra coisa. E ele rebateu sua mãe dizendo: mamãe, você não sabe, mas você me mataria amanhã. Eu acho que você vai me matar se as coisas continuarem dessa forma. Mamãe não sabe muito sobre mim. Me desculpe. Pediu desculpa ainda. Novamente e esfaqueou a senhora Kim
2 vezes no pescoço, a matando instantaneamente. Depois de matar sua mãe, o Dee ficou 3 dias sem frequentar a escola. Os professores começaram a ficar um pouco preocupados, ligaram para sua casa, ninguém atendia. Uma professora foi até a porta da casa da família, bateu, mas ninguém atendeu, então resolveu ir embora. E depois desses 3 dias, o Dee simplesmente voltou para a escola. Segundo dia, ele simplesmente deixou o corpo da mãe dele lá estirado do jeito que estava e não mexeu mais. Os meses seguintes era verão lá na Coreia do Sul, extremamente quente, então provavelmente agilizou o processo de decomposição. Vermes, insetos estavam surgindo ao redor do corpo, devia estar um cheiro insuportável. Então o Dee, em vez de, sei lá, pensar em forma de se livrar do corpo, ele não tinha energia nenhuma de pensar nisso, fechou a porta, trancou e selou a porta, todas as frestas com fita adesiva para evitar que o cheiro vazasse para os outros cômodos. E ele passou os próximos 8 meses agindo como se nada tivesse acontecido com o corpo da... Mas onde que ele tirava comida ou algo do tipo? A reserva de dinheiro dela dava pra tudo isso? A sua mãe se decompondo no cômodo ao lado. Assim, quando os vizinhos perguntavam onde estava sua mãe, ele mentia, falando que ela saiu de casa, que ela fugiu. Ele continuou sendo um menino razoavelmente sociável, então, mesmo tendo a sua mãe morta dentro de casa, ele... Eu acho até que saiu um alívio, né? Foi tipo um alívio que saiu das costas dele. Dependendo da situação, foi um livramento, né? Eu acho que é por isso que ele, talvez ele tenha ficado até mais sociável. Seus amigos pra visitar, pra comer online, jogar jogos junto com eles. E esses meninos não tinham a menor ideia de que tinha um cadáver ali naquele ambiente. Meu Deus. Na verdade, o Dee começou a fazer todas as coisas que ele não podia fazer antes. Ele saía quando ele queria, como eu disse, chamava quem ele quisesse pra frequentar a sua casa, ele matava a aula e ele também conseguiu uma nova namorada. E ele era obcecado por essa namorada, segundo relatos. Ele tinha uma relação com ela muito parecida com a sua mãe e o seu pai. Por exemplo, parece que em determinados momentos em que ele ficava inseguro, ele mandava mensagens para sua namorada falando: se um dia você me abandonar, eu vou tirar minha própria vida na sua frente, coisas assim. Mas é reflexo. A mãe dele fazia isso e ele fala: isso aqui é normal, vou fazer. Tô 100% do lado do coitado do menino. São frases que a mãe dele, a senhora Kim, tinha dito pro seu pai enquanto os dois ainda estavam casados. Só que mesmo agora, ele tendo toda a liberdade que ele nunca teve na vida, ele ainda era assombrado pelos pensamentos da sua mãe. Ele falava que todas as noites, quando ele se deitava para dormir, ele via a imagem da sua mãe e se sentia muito mal. Ele sabia que era questão de tempo até ele ser descoberto. E ele finalmente foi no dia 22 de novembro de 2011. Quando seu pai descobriu aquele cheiro estranho no apartamento e ligou para a polícia, os policiais chegaram, descobriram o cadáver da senhora Kim e automaticamente prenderam o Dee, que confessou imediatamente o crime. Ele foi até a cena do crime para fazer a reencenação para os policiais e ele parecia estar muito calmo, entre aspas, contando tudo isso. E os investigadores do caso falaram que não é exatamente porque ele é, sei lá, um psicopata sem sentimentos, que gostou de ter tirado a vida dele. É que assim, ele não vai gostar da própria mãe. Não, em vários momentos ele falou que ele se arrependia disso, ele já chorou, falou que sentia falta da sua mãe, que apesar de tudo, eles tiveram bons momentos juntos e que ele não queria ter feito isso, mas ele teve uma infância, uma adolescência muito traumática. E toda essa calma que ele estava apresentando poderia ser um sintoma do trauma que ele passou. Também perguntaram por que ele continuou morando com a sua mãe morta dentro de casa. E ele respondeu que simplesmente ele não tinha coragem de enfrentar esses problemas, que ele sabia que era questão de tempo, que alguém a encontraria e que ele seria preso, então ele não tinha forças para chegar lá e mover o corpo dele. Em 2012, um tribunal de Seul o condenou a 3 anos e 6 meses de prisão por matar sua mãe quando ele tinha 18 anos. No começo, a promotoria estava indo atrás de uns 15 anos de prisão, mas o tribunal... Pra quê? 15 anos? Coitado do moleque. Disse que entendeu que o Dee é um menino que sofreu abusos desde cedo e provavelmente por causa das suas circunstâncias extremamente difíceis, abusivas, ele literalmente passou por todo tipo de tortura dentro daquela casa. E ele também estava quase uns 3 dias inteiros sem dormir, ele estava muito vulnerável, então decidiram reduzir a sua sentença. O Dee foi libertado da prisão no dia 24 de novembro de 2014 e incrivelmente a namorada dele, aquela namorada que ele era obcecado, ela continuou com ele. Ela esperou ele
Final feliz, happy ending, não acredito. Durante todo esse tempo. E de acordo com alguns sites de notícia coreanos, os dois estão atualmente casados e eles têm um filho juntos. Esse caso chocou. A infância dele foi mais traumática do que da mãe, e mesmo assim a vida dele deu mais certo. O problema era a cabeça daquela mulher. Do Sul na época, principalmente porque, apesar de ser um caso muito extremo, ele trouxe à tona toda a pressão que os estudantes coreanos sentem na hora de ter que passar para uma universidade. É uma coisa, assim, absurda. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Por que agora vocês não assistem o último vídeo que foi postado aqui no canal? Tem outro que é o CX, caso Luísa, do sorry. Woo Shin-woo, que é um I'm adolescente sorry. que desapareceu misteriosamente dentro da sua escola particular lá na China. E é um caso muito enigmático. Se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Eu assistirei um dia esse vídeo. Muito obrigada, Luísa.